Sequência a essa aula, nós falamos na questão do mapa mental. Nós apresentamos as causas e o estopim. Nessa parte do vídeo agora, nós vamos falar sobre a formação dos grupos. Quais países se envolveram nessa questão da Primeira Guerra Mundial e quais as consequências. Nós temos então a formação de dois grupos importantes, chamados de Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Tríplice Aliança, nós tínhamos países como a Alemanha, Áustria, Hungria, nós tínhamos o Império Otomano e a própria Itália, né, que entrou nessa questão da Tríplice Aliança, mas mudou de lado quando a guerra começou em 1914. E do outro lado nós temos o que a gente chama de Tríplice Entente. Quais eram os países que participavam desse grupo? Nós tínhamos a questão do Reino Unido, nós tínhamos a França, a Rússia e nós tínhamos também os Estados Unidos, que entraram no conflito na guerra a partir de 1917, quando então começou a Revolução Russa. Se a gente tivesse que falar sobre a questão das consequências desse conflito, nós poderíamos citar uma série delas. As que mais chamam a atenção são a questão dos números de mortes nesse conflito. 10 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas nesse conflito. Nós temos também o fim da Belle Époque, que foi um período importante nessa questão. Nós temos, por exemplo, o fim, a derrocada do Império Alemão. Nós temos também o fim do Império Russo, do Império Austro-Húngaro. E nós temos também uma reformulação do mapa mundial, que com o fim dessa primeira guerra vai ser totalmente configurado, vai ser totalmente reformulado. E nós temos o pior deles, claro, para a Alemanha, que é a questão do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi totalmente humilhada com o fim desse conflito e abriu, claro, o caminho para a construção de um dos piores momentos, não só da Alemanha, mas também um dos piores momentos da humanidade, que foi a questão do surgimento do nazismo. Então veja que nós já tivemos aí a questão da formação desses dois grupos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e nós vamos nos concentrar agora nessa questão da Primeira Guerra Mundial, que é uma questão que surge sempre que se toca nesse assunto. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Então, os embates, os conflitos, ele ocorreu em sua maioria no continente europeu, embora tenha tido a participação de diversos países fora desse continente, mas de forma mais ampla os conflitos ocorreram no continente europeu. Os historiadores costumam dividir a Primeira Guerra Mundial em fases, né? A primeira delas pode ser chamada, a primeira fase é chamada de Guerra de Movimento. A segunda pode ser chamada de Guerra de Trincheiras. E a última, e essa Guerra de Trincheiras, inclusive, que ocorreu entre 1915 e 1918. Então veja que é um conflito que gerou grandes consequências, traumas na humanidade, como nós já dissemos no início dessa aula. Então veja que essa Primeira Guerra Mundial, ela teve, claro, muitos problemas, envolveu vários países. Como nós dissemos, não só países europeus, mas países de outros continentes. Finalizando a nossa aula, uma das consequências drásticas, a gente pode dizer que a Alemanha, ela perdeu, com aquela questão do Tratado de Versalhes, as suas principais colônias que tinham conquistado, né? Além de territórios na Europa. A Alemanha foi obrigada, por exemplo, a pagar uma multa pesadíssima, que arrastou o país para uma crise econômica